Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Samuel. Esse vídeo está sendo gravado com o intuito de orientá-los no que se refere ao roteiro de aprendizagem 2 para o nono ano, que foi elaborado pelos professores de matemática da rede pública aqui de Mairinque, para que vocês possam estar aí estudando em casa. Muito bem. No primeiro momento, nós estaremos falando sobre radiciação, que é o conceito inicial. Nós trabalharemos em 2 vídeos, ok? Nesse primeiro vídeo a gente vai trabalhar inicialmente o conceito de radiciação e no segundo vídeo estaremos trabalhando as propriedades que estão inerentes ao tema radiciação, que, sem dúvida alguma, é de grande importância para nós e para os estudos dentro do campo da matemática. Pois bem, os trabalhos com radiciação, eles vão se pautar nas raízes cúbicas e raízes quadradas, tá? Lembrando que raiz cúbica, né, o nome já diz tudo, vem originado de um cubo, tá? Raiz quadrada, naturalmente, vem originada de um quadrado, tá? Então, acho que... Ai, professor, mas esse assunto é tão simples e básico? Sim, é simples e básico, porém, de grande importância para o estudo das raízes. Se nós não estivermos com isso na mente, é possível que a gente erre em algum determinado momento na resolução de algum exercício de raiz. Até porque no nosso roteiro de aprendizagem aí vai ter alguns exercícios que vão trabalhar situações aí do dia a dia que fazem a utilização de raízes, né? E vocês terão que entender muito bem isso para poder responder esses exercícios. Pois bem, então, inicialmente, falemos então da raiz cúbica, tá? Para daqui a pouco a gente passar o conceito de raiz. Então, a raiz cúbica, ela vem da ideia de um cubo, tá? Com todas as arestas, lembrando que a aresta são exatamente essas medidas aqui do cubo, né? Aresta, 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 aresta. Aqui a junção dessas medidas é chamado de vértice, né? Então, nós vamos estar usando as arestas. Lembrando que no cubo, ou na raiz cúbica, as arestas do cubo são todas exatamente iguais, ok? Então, as arestas de cada cubo desse aqui, ou melhor, cada aresta desse cubo, ela é exatamente igual, ou seja, tem a mesma medida, ok? Portanto e para tanto, a raiz cúbica é exatamente o volume de uma raiz ou de um cubo, de uma figura chamada cubo. Então seria algo mais ou menos assim. A raiz cúbica, daqui a pouquinho eu vou dar mais detalhes exatamente do conceito de raiz, porém, já antecipadamente, a raiz cúbica seria algo mais ou menos assim. Aqui eu tenho o que a gente chama de índice, né? Índice. Então, raiz cúbica, índice 3. A raiz cúbica, exatamente no interno dela, eu vou ter o volume de um cubo. Ou seja, o número que vai aqui dentro, eu vou exemplificar com o número 8. Seria o volume de um cubo. Então, suponhamos que o volume desse cubo é 8. Aí eu pergunto, qual é a aresta desse cubo? Qual é a aresta desse cubo? Como é que eu vou descobrir isso? Eu vou tentar descobrir qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, 3 vezes, resulta no número 8. Repito, qual é o número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, porque é raiz cúbica, né? Elevado a 3, ou índice 3, desculpem. Qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, terá como resultado o 8? Ai, professor, é difícil. Não. Comecemos a partir do 1. Vamos lá. 1 vezes 1 dá 1. Vezes 1 dá 1. Opa. O 1 multiplicado por ele mesmo 3 vezes não dá 8, professor. Então não é o 1.
2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Opa, já descobri. Isso quer dizer que o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes e dá 8 é exatamente o número 2. Portanto, a raiz cúbica de 8 é 2. A raiz cúbica de 8 é 2 e, para tanto, as arestas desse cubo medem, cada uma delas, 2. Lembrando que, para eu encontrar o volume do cubo, a gente sabe que o volume do cubo é comprimento vezes largura vezes a altura, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. Tranquilo? Tá, então o volume do cubo é dado dessa forma. E a raiz quadrada, por sua vez, ela trabalha com a ideia de um quadrado, certo? A raiz quadrada trabalha com a ideia de um quadrado, ou seja, o número que está exatamente dentro da raiz, que chamamos de radicando, é a raiz, ou melhor, é a área de um quadrado. Então vamos fazer vamos exemplificar. Então digamos que eu tenho aqui um quadrado. Eu preciso saber qual é o lado desse quadrado. Eu sei que a área desse quadrado vou colocar aqui 16 metros quadrados. Então eu tenho a área desse quadrado que é 16 metros quadrados. Lembrando que raiz quadrada fala de quadrado. Portanto, colocando esse número aqui na raiz, eu teria a raiz quadrada de 16. Observe que, por ser uma raiz quadrada, o índice aqui é o número 2, tá? Esse seria o meu índice. Então, eu teria, na verdade, dois números iguais, naturalmente, que quando multiplicados, o resultado daria 16. Então, surge a pergunta: que número que multiplicado por ele mesmo resulta no 16? 2 vezes, multiplicado por ele mesmo, porque é uma raiz quadrada. Pensemos, vamos lá. 1 vezes 1 é 1, então não é o 1. 2 vezes 2 é 4, então não é o 2. 3 vezes 3 é 9, então não é o 3. 4 vezes 4, 16. Opa! 4 vezes 4 é 16. Então, isso quer dizer que a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Portanto e para tanto, eu posso afirmar que o lado desse quadrado mede exatamente 4 metros. Por quê? A área é 16. 4 vezes 4, 16. Certo? Bom, agora um conceitinho referente às raízes, só para a gente entender melhor essa ideia. Pois bem, gente, então, como definição, nós temos que a raiz de A e índice N. Então, só para definir, para generalizar, eu tenho aqui esse númerozinho que vai aqui, lembrando que quando é raiz quadrada, eu não tenho nada no índice. Não tem nada, é raiz quadrada. Então eu tenho aqui o índice, tá? É aquilo que nós chamamos de índice. Aqui dentro da raiz eu tenho o que nós chamamos de radicando. E esse símbolo que representa a raiz é chamado de radical, ok? E o resultado de tudo isso aqui é chamado de raiz, ok? Só lembrando e recapitulando o exemplo anterior, então nós tínhamos lá que a raiz cúbica de 8 era 2, correto? Isso quer dizer que o índice é 3 e que se eu pegar o resultado e elevar a 3, eu vou encontrar exatamente o radicando, que seria o número que vai dentro da raiz, ou seja, 2 elevado a 3. Observe que se a raiz cúbica de 8 é igual a 2, isso nos mostra que 2 elevado a 3 é igual a 8. Observe que eu tenho a ida e a volta. A raiz cúbica de 8 é 2, isso quer dizer que 2 elevado a 3 é igual a 8.
Tá? Isso aqui, gente, é de suma importância. Observem também que a raiz quadrada, ó, observem que não tem nada aqui no índice. Isso ocorre porque a raiz é quadrada, ou seja, em tese aqui seria 2. A raiz quadrada de 16 é 4. Isso quer dizer que 4 elevado a 2 é 16, ou seja, 4 vezes 4 dá 16. Maravilha? Pois bem, nesse primeiro roteiro, ou nesse primeiro momento, nesse primeiro vídeo do nosso roteiro de aprendizagem, fica essas explicações para que vocês possam resolver os exercícios que se seguirão. No próximo vídeo eu trago para vocês as propriedades que são inerentes ao conteúdo de raiz, que são também de gigante importância, ok? Obrigado por enquanto e até a próxima.